Olá, estamos aqui na 18ª edição do Enfoque 2025. Quanto tempo já de enfoque, né? Quanto tempo de pesquisa e de produção aqui na Uninter. E hoje, nesse evento aí que também celebra a 10ª edição do seminário PIBID, aqui na nossa Uninter. 10 anos já de PIBID aqui na Uninter. Esse evento, então, que consagra aí todas as atividades de produção, atividade científica, traz na sua programação os minicursos. E hoje eu estou aqui com a minha colega, a professora Gláucia, para que a gente possa trazer aí o nosso minicurso sobre registro e identidade docente, professora Gláucia. Seja bem-vinda. Obrigada, professora Desirê. Prazer estar aqui, né, nesse enfoque de 2025, que é uma data marcante, né? Vamos ter um enfoque com tantos minicursos, tantas atrações, né? Estou muito feliz em estar aqui. Submissões de trabalhos, né, minicursos, opções para todas as áreas, né, professora? Isso aí. E nós, né, estamos aí nessa batalha na comissão científica do evento e também ministrando esse minicurso que traz uma grande importância de formação para os professores. Professora Gláucia, que é pesquisadora da área, né, da educação, da formação de professores e da relação com a tecnologia, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, né, professora Gláucia? Com certeza, o que essas plataformas, né, têm trazido aí como benefício para nós docentes, para nós pesquisadores, para o registro da nossa memória científica, nossa memória acadêmica, né? Com certeza. E nós, como pesquisadores, né, vocês que são pesquisadores, estão fazendo o PIBID, estão fazendo seu mestrado, sua iniciação científica, seu doutorado, né, precisa entender essas plataformas que estão por aí, né? Exato. E se colocar para o mundo, o objetivo dessas plataformas. E aí a gente vai conversar um pouquinho, é claro que nós vamos falar aí de uma forma um pouquinho, voltando aqui para o nosso material, um pouquinho mais explorando aí as plataformas WorkID, a plataforma Lattes e a plataforma Paulo Freire. Essas 3 plataformas aí que ajudam a gente a refletir sobre o que nós produzimos na área de pesquisa e prioritariamente na área docente, né? Então, a gente trouxe esse minicurso pensando essa relação com a identidade docente, né, com a nossa trajetória profissional, com a nossa relação com o que nós temos de práticas e experiências, né, e como a gente se diz professor. E como que a gente registra isso, né? Em que espaço que a gente vai colocar esses registros? Mais ou menos o que nós vamos colocar aqui. A criação da nossa identidade docente, né, professora Gláucia, vai perpassar ali por nosso comprometimento ético, perfeito, né? Quando nós nos colocamos como professores e a gente fala sobre o que nos identifica, vai falar muito sobre o nosso comprometimento ético e a relação profissional, né? De como a gente se entende professor. Isso. Na sua trajetória, professora Gláucia, que como envolve que os saberes, né? Os saberes até que a gente coloca aqui no slide, os pedagógicos e os científicos. Então, não tem como eu fugir disso. Se eu sou professor, eu tenho o desenvolvimento desses saberes pedagógicos e científicos. E aí entra a questão do meu compromisso ético, né, com o ensino, né? E a minha postura, então, de ensinar, né? Esse processo ensino-aprendizagem. Pensar a identidade docente, ela vai... O Paulo Freire já falava isso, né? Ninguém se faz professor numa terça-feira ou numa quarta-feira às 3 horas da tarde. Isso é a partir da prática docente, né, gente? Da nossa relação com as nossas experiências. Tem toda a formação. Esse saber científico aí que a professora Gláucia colocou, né? Dos saberes docentes, a relação técnica da nossa profissão. A gente precisa passar por um curso de formação, a gente precisa ir para a graduação, a gente vai escolher lá qual licenciatura que a gente vai querer ter uma atividade maior, mas ela também se dá com essa relação prática, né? Para a gente se identificar com a nossa profissão,
como é em qualquer outra profissão, e na nossa, maior ainda, né? Isso aí. Por conta dessa relação com o outro, né? Isso, com o ser humano. perfeito. Que são a questão desses saberes pedagógicos, né? Que é a participação nas comunidades acadêmicas e escolares, e a nossa, sempre, gente, a nossa reflexão sobre a prática. Eu não tenho como, né, me construir professor sem ter essa reflexão sobre a minha prática, né? E essa formação, essa identidade docente, ela vai refletir, né, nessas plataformas que a gente vai falar aí um pouquinho sobre elas, né, como que a gente vai circulando na nossa área e essa memória vai se construindo, esse registro acadêmico, esse registro científico, né, para além de a gente ter coleção de certificados. É realmente a memória da que a gente vai construindo na nossa atividade acadêmica. Vamos olhar aqui nosso material mais um pouquinho? Então, olha lá. A primeira plataforma que a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês é a plataforma Lattes, né? Essa plataforma que tem o nome de um grande físico brasileiro, né? E que, por isso, né, por conta da notoriedade dele científica, a produção científica dele, essa plataforma leva o nome dele. E essa plataforma, então, traz essa visibilidade, né, acadêmica, a nossa trajetória acadêmica. É uma plataforma que ela é essencial para que a gente tenha aí o registro das nossas atividades, das nossas experiências, como a gente vem falando aí da identidade docente, da nossa experiência profissional. Então, todas as nossas produções, eventos, participações, porque a gente começa, vocês acho que devem estar visualizando isso, né? Agora, nesse momento que eu estou falando. Quando a gente começa a pensar produção científica, a gente já fala de eventos científicos. Mesmo quando eu, professor, estou lá na escola, estou na minha prática diária, tem os eventos de formação internos na escola, na vida acadêmica, né? Eu tenho os eventos científicos como o próprio enfoque, né? O enfoque, a gente vai ter apresentações de trabalhos, submissões de trabalhos, esses minicursos. Então, todas essas nossas atividades, esse minicurso aqui, por exemplo, vocês vão receber um certificado do qual vocês vão poder fazer o registro lá na plataforma Lattes, né? Então, toda a nossa atividade acadêmica, desde uma produção específica, que seja um artigo científico, um capítulo de livro, a participação de um evento, seja um trabalho no formato de resumo ou de pôster, eu coloco o registro todo na plataforma Lattes, né? Então, é uma plataforma que quando a gente começa a vida acadêmica, a gente já precisa ter a prática de ter ali o cadastro, né? E estar alimentando esse cadastro. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no nosso material. Então, essa plataforma ela vai ajudar a gente a fortalecer a nossa credibilidade profissional, né? Então, tem muitas relações de trabalho que se estabelecem, inclusive, pela plataforma Lattes. Então, não tem mais aquela coisa de você apresentar um currículo impresso, né? Você manda o link do currículo Lattes, né, professora Glaucia, e está estabelecido ali o que você vem produzindo. Por isso, olha lá o que nós falamos no início, a relação ética, nossa, profissional, né? Que é expressar sempre a verdade, sempre o que realmente nós participamos, realizamos ou tivemos de experiência técnico-profissional ou acadêmica que se expressa aqui no currículo. De fato isso e ter sempre os certificados guardados para comprovação, né? Então é bastante importante para todos nós como professores, como pesquisadores, que a gente tenha esta plataforma, né? Que, na verdade, né, a gente tem toda uma relação da própria plataforma Lattes, como você vai mostrar daqui a pouco, aonde eu coloco o meu número de ORCID. Então, por isso que está aqui. E depois eu explico um pouco mais para vocês o que é esse ORCID, né? Por que eu tenho que dar importância também, para além da plataforma Paulo Freire, para além da plataforma Lattes, por que eu preciso do ORCID? Seria mais ou menos isso. Isso. E ORCID no português, né? A gente aportuguesando, mas o ORCID é uma origem internacional, né, americana, e por isso a gente, eu falo ORCID, né?
professora Glaucia, e a maioria fala o ORCID mesmo, na né? língua portuguesa a gente já tem colocado ORCID, né? O nosso amigo já ORCID. fugindo da língua inglesa, é isso aí. Então, esta plataforma, a professora Glaucia vai tratar um pouquinho mais ali à frente, né? Que é a plataforma onde traz a parte da internacionalização ali da produção. Porque eu preciso da plataforma Lattes preenchida para depois eu ter o meu ORCID. Isso é importante lembrar. Aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a outra plataforma que a gente vai falar também um pouquinho é sobre a plataforma Paulo Freire, que é a plataforma de formação docente. Basicamente, é uma plataforma também parecida com a plataforma Lattes e com a plataforma do ORCID, mas ela vai trazer as especificidades docentes, tá, gente? Então, aqui a gente vai falar também um pouquinho mais à frente aí sobre a questão, principalmente de ter esse cadastro, quem está em programas como no PIBID, no Residência Pedagógica, no PAR4, né? Então, vão precisar ter esse cadastro e também é um cadastro em que a própria plataforma vai avisando você de informações que são gratuitas, referentes sempre a dados da educação básica, né? Então, ela é digamos, uma terceira plataforma bem específica para a relação docente. Isso. Tá? E ela está sendo bem especial nesse momento agora, principalmente por causa da implementação da BNCC computacional. Então, quem está na plataforma Paulo Freire já está recebendo todos os anúncios de cursos sobre pensamento computacional, né, sobre resoluções de problemas, sobre robótica. Então, as formações continuadas sobre a educação digital, né, acontecem toda lá. As chamadas são sempre pela plataforma Paulo Freire. Então, esse é um acesso importante para quem é professor da educação básica até o ensino superior. É importante que tenha o cadastro também na plataforma Freire. Então, e a conexão, professora Glaucia, dessas plataformas? A gente vai falar um pouquinho mais à frente ali, uma a uma, tá, gente? Mas, assim, é a grande pergunta, né? Qual é a conexão entre essas plataformas e a identidade docente? A conexão é justamente a produção científica, olhar para o universo da pesquisa no mundo da educação, seja qual área, né, específica. Eu, por exemplo, pesquiso mais na área de políticas e história da educação. Professora Glaucia, formação de professores e tecnologias, né? Mas são áreas que se convergem para esse registro acadêmico. A grande questão é que essas plataformas, elas são ferramentas que auxiliam a todos nós, professores pesquisadores, né? A plataforma Lattes, acho que não tem, né, professora Glaucia, como a gente voltar atrás mais, a gente precisa ter esse cadastro, a gente precisa alimentar desde o momento que eu entro numa graduação, ou, gente, observando aí, eu estou no ensino médio, final do ensino médio, eu entro num projeto de iniciação científica lá no ensino médio, eu já tenho que ter uma plataforma Lattes, né? Isso aí. Vocês vejam o que é o avanço. Se eu escolho uma licenciatura, eu já vou fazer o cadastro na plataforma Freire também. E quando eu começo a avançar meus estudos, e eu quero que meus estudos sejam exponenciais, né, em mundo da internacionalização, visto por outros países, outros pesquisadores, é também necessário que eu tenha o ORCID. Perfeito. Essa conexão, pessoal, ela estabelece aí esse mundo aí nosso nas esferas. Eu sei que a letra está pequenininha aí, mas vocês aproximam para vocês darem uma olhadinha. Nas esferas acadêmicas, educacionais, né? E uma pergunta que talvez vocês possam estar fazendo, né? E eu deixo a dica, dúvidas do que eu e a professora Glaucia estamos falando aqui, entrem no chat, deixem lá as questões que a gente vai responder vocês. Tá certo? Entre no YouTube aí, ou no chat da Evan, que a gente vai estar respondendo vocês. Uma questão importante aqui, gente, que essas plataformas, elas não conversam no sentido de que são cadastros diferentes, né? Isso. Não é automático eu preencher uma plataforma Lattes e eu já ter migrar, assim, apertar um botãozinho e migrar tudo todas as informações para Freire. Seria bom, né? A gente está esperando, né, professora Glaucia? A gente está esperando que isso aconteça. Mesma coisa a ORCID. A professora Glaucia até vai falar sobre isso, né, do ORCID, para a gente não confundir vocês, né?
A professora Gláucia vai falar sobre isso, inclusive que é uma plataforma como a de base internacional, à medida que a partir da base de indexação que eu tenho, aquela publicação feita, tá? Ela já vai automaticamente sendo alimentada ali depois que eu faço o meu cadastro. Então, essa plataforma é a que mais, de uma forma mais automática, consegue fazer esse vínculo. As demais, pessoal, olha, é manual, eu tenho que entrar lá e tenho que preencher os dados de cadastro, tá? Então, a plataforma Freire é a nossa primeira plataforma, né? Aqui, como a gente já falou, ela é uma plataforma criada ali pelo Ministério da Educação, né? Para que a gente pudesse acompanhar, né, toda a relação de organização, de formação dos professores da educação básica aqui no Brasil. Então, ter uma organização melhor, principalmente no que se refere à educação pública, né? E pensando aí a implementação de formação dos professores com maior qualidade, pensando a formação continuada de professores, né? Mensurar, né, esses dados. Então, aquela plataforma ali, onde o MEC vai estar sempre olhando essas atualizações. Por isso que é importante que nós, que somos professores, ou quem ainda está aí na licenciatura, né, futuros professores, que façam esse cadastro, né? De novo aqui, ó, para que ela serve, né? Basicamente para que nós, professores, né, que tenhamos aí exercício na educação básica, tenhamos ali as nossas experiências registradas, né? Experiências profissionais e experiências acadêmicas, né, professora Gláucia? Isso mesmo, né? Porque, de repente, alguém que está nos escutando, né, está dizendo assim, mas eu só sou professora, né? Fico lá com meus alunos. Mas lembre-se, novamente, Paulo Freire, né, que professor é, antes de tudo, um pesquisador. Então, suas experiências também podem estar aqui. Aquilo que você desenvolveu com o seu aluno pode estar registrado aqui. Né? E você vai alimentando e outros profissionais podem ter acesso a isso. Então, nesse sentido, né, a gente pensar que quando eu planejo uma aula, seja para a minha turminha de educação infantil, seja para o meu 5º ano, né, eu estou pesquisando para planejar essa aula. Então, o professor é, antes de tudo, um pesquisador. Exato. E olhar para essa realidade do dia a dia do professor, para além daquela questão que a plataforma Lattes acaba trazendo aquela produção, artigo, capítulo de livro. E aqui a gente pode colocar experiências, né, de estágios, de práticas, como, por exemplo, quem participa do PIBID, do Residência Pedagógica, exemplos de portfólios, né? Isso. Então, ela tem um formato que ela consegue trazer de maior visibilidade à atividade docente, né? Mas ela conversa também muito com a plataforma Freire, tá, gente? E como a professora Gláucia falou, também a garantia da gente ter ali cursos, né? Essa plataforma, ela traz muitos cursos, ó, vejam assim, ó. Qual é o objetivo dessa plataforma? Ó, levantamento das necessidades de formação, que é a partir nacionalmente do que o MEC constata e vê nessa plataforma, que são vinculados, né, os cursos, as capacitações, as formações continuadas para os professores, né? Então, ali, a partir do que a gente vê do cadastro dos professores, consegue se observar também a necessidade dessa formação, que os municípios, os estados possam trabalhar essa forma política, né, da formação de qualidade dos professores, né, seja na licenciatura, na especialização ou no aperfeiçoamento aí dentro de uma carreira mais madura, né? Então, essa plataforma, ela também nos auxilia a conhecer professores, pesquisadores, tá, gente? É uma base de dados também, assim como a plataforma Lattes, né? Então, ela vai dar acesso aos programas de formação, eu falei já no início, né? O Parfor, o PIBID, o Residência Pedagógica, né? Ele auxilia aí as secretarias em municípios, então a gente acabou de falar sobre isso, né? Para organizar, planejar os seus cursos, conforme a necessidade real, né, e efetiva dos professores. Aqui a gente até colocou a imagem aqui do nosso PIBID, né, que está comemorando 10 anos aqui na nossa instituição. A gente já teve o Residência Pedagógica e estamos agora com o PIBID também, né, aí na nossa instituição. Aqui é a carinha, gente, olha, a carinha da plataforma Freire, né,
que tem esse nome, eu acho que é bom a gente destacar, né, exatamente por conta da representação, né, pedagógica, de relação crítica em ser professor, que o Paulo Freire, esse intelectual, né, que é conhecido mundialmente, representa aqui no país, né, e em todos os outros países do mundo aí, mas ele tem essa homenagem aí justamente ao Paulo Freire, né, esse grande intelectual da educação brasileira. E aí você entra gratuitamente na plataforma para fazer seu cadastro, tá? Essa plataforma você pode fazer o cadastro com login e senha, ou você pode entrar ali pelo Gov, né? Todas as plataformas você pode entrar pelo Gov, tá? Tanto o Orcid, quanto a Lattes, quanto aqui a Paulo Freire. Aqui é a carinha, tá? Por dentro, quando você entra, para você fazer o primeiro cadastro, sempre é, gente, aquela questão muito dos dados pessoais, né? Vocês viram até que eu coloquei ali tampadinho os meus dados, né? CPF, nascimento, não quero essa história de vou ficar contando aí, gente, para vocês aí, que eu sou uma pessoa de meio século já. Opa, contei. Então, a gente faz, aqui a gente coloca os dados pessoais, então sempre com muita seguridade. Eu vou falar de novo sobre isso. A professora Gláucia também vai falar sobre isso, né? Da gente tratar com muita segurança os dados que a gente coloca na plataforma, sempre na relação ética dos dados verídicos, né, e registrados, tá? E aí a gente tem as outras abinhas ali, vocês vejam que tem o chapéuzinho, né, formação acadêmica, a outra lá, o chapéuzinho com diploma, formação acadêmica já certificada, que você vai colocando as suas experiências docentes, e o livrinho ali que você coloca as demais experiências, tá? Por que essa plataforma ela é importante, professora Gláucia? Ela traz para a gente aí uma valorização, nossa, né? Como sujeito ativo. E é bem importante, né? Porque às vezes o gestor do município, o gestor da Secretaria Estadual não lembram disso, né? De motivar os professores a preencherem essa plataforma. Porque é ali que temos os dados, é ali que conseguimos, então, pensar, nossa, essa região está precisando de mais licenciados, né? Essa região aqui, nossa, um curso de especialização nessa área seria bom. Então, olha a importância disso. Né? Olha, o município vai olhar, né? Isso. Olha o que é política pública, gente. É isso, né? O gestor pensar. E a professora Gláucia demarca uma coisa muito importante, porque às vezes a gente chega a conversar com os professores e a gente fala, olha, e como é que está teu cadastro lá na plataforma Freire? Daí o professor olha, plataforma Freire? Né? Não conhece a plataforma. Então, aqui esse minicurso é para a gente instigar justamente isso, né? Vão lá, acessem, deem uma olhada, né? E vejam como ela, resgatando aí o que a professora Gláucia coloca como ênfase, né? Os gestores, né, das secretarias, né? A gente tem que olhar isso, a política educacional. A plataforma ajuda essa. A gente está colocando aqui, ó. Promove equidade ao garantir que professores de todas as regiões possam ter acesso a cursos de qualidade. Né? Mas então a plataforma ela precisa ser conhecida, usada e alimentada pelo professor. Então não adianta eu fazer lá meu cadastro e eu deixar ela lá dormindo e nunca mais eu entrar na plataforma. Essa é como o Lattes, a plataforma Lattes, a gente precisa estar, né, atualizando. Hoje, para conversar com vocês, nosso mini curso, a gente foi lá dar uma olhada no nosso Lattes, né? A gente, olha, vou dar uma atualizadinha aqui, porque se alguém for entrar no Lattes da professora Desirê, da professora Gláucia, vão ter as produções atualizadas lá, né, a nossa atividade, bem como a plataforma Freire. A Orcadia é um pouquinho mais dinâmica, então a gente não precisa estar atualizando todo o tempo, porque as produções, por causa das bases de indexação, vêm mais rápidas ali. Mas a gente acaba tendo que fazer isso. Então é importante, né, ter o cadastro na plataforma Freire, mas também atualizar, né, professora Gláucia?
Mais um papel importante dessa plataforma é fortalecer a escola pública, né? Alinhar a formação dos docentes às necessidades dessa escola, né? Da necessidade real da escola, né? E aqui a homenagem ao Paulo Freire, que a gente já falou bastante, né? Esse grande educador, que é um educador que a gente deixa aqui uma sugestão. Ele precisa ser lido, né? Então a gente não pode só citar uma frase no ar do Paulo Freire, né? Ou dizer assim, olha, esse educador que tem o nome lá na plataforma Freire. A gente precisa ler. Uma dica aí, viu, gente? Pedagogia da Autonomia. Todas as obras dele são gratuitas, é só baixar. Só baixar. E assim, ó, quer começar? Não sei, são tantas, né? O Paulo Freire é um intelectual com vasta obra. Vai lá na Pedagogia da Autonomia. E aí a gente vem para a plataforma Lattes, essa que a gente falou aí, que não, já sei que veio na cabeça de vocês assim, tipo um café com leite, né, Lattes, não, é plataforma Lattes, o nome do nosso físico, que teve uma produção significativa e recebeu essa homenagem também. Vocês vejam que são os intelectuais aí brasileiros recebendo as homenagens, né? Qual a necessidade desse registro das atividades acadêmicas, né? Olha a perguntinha, você sabe o que é um currículo Lattes? Né? Então agora já sabem, quem não sabia ainda, né? E vamos ter que começar a ter o nosso cadastro no currículo Lattes, tá? Uma questão bem importante que eu quero colocar aqui, o currículo Lattes, ele é, além de ser aí esse aporte pessoal, né, para nós termos o registro da nossa memória científica, ele também é uma base de dados, tá? Ela é uma plataforma que eu consigo encontrar, né, o diretório de grupos de pesquisa, eu consigo saber quais as universidades e quais temáticas e linhas estão pesquisando, eu consigo pesquisar os intelectuais, né? Vocês querem saber alguma coisa sobre a professora Gláucia? Ela é discretíssima, mas no mundo científico não tem como ser discreto, gente. Tá tudo no lá. mundo científico tá lá, é só colocar o nome completinho lá. Você sabe o que eu não coloquei lá? Não colocou? Não coloquei que você foi minha aluna, que Poxa, agora gente, é minha pesquisadora. Olha né, aqui, companheira aqui, ó. Foi minha prof. Sou professora com orgulho de linha reta e epiana, né? E fui professora. E professora tenho orgulho Gláucia, de ter sido professora foi minha dessa professora. pesquisadora aí. Hoje somos colegas de trabalho, trabalhamos juntas no programa de pós-graduação em educação aqui da Uninter. Não coloquei no Lattes. Você precisa colocar, né? Vou colocar. Tem coisas que não cabem no Lattes. Tem coisas que não mas cabem no abraço, na vida, né? Então isso é muito bom, né, gente? E vejam como o círculo é pequeno, né, Gláucia? É pequeno. A gente, né, foi lá minha professora e hoje somos colegas e temos uma parceria fantástica, né? Perfeito. Tanto que a gente está aqui junto Estamos de aqui novo, construindo né? esse mini curso. Então, vocês trazem, gente, essa base de dados também auxilia vocês conhecerem os professores, né? As linhas temáticas, o que aquele professor tem de experiência científica, quais artigos. Hoje, a professora Gláucia da Tecnologia, é tudo no link, né? Você vai lá, você consegue saber os artigos que a professora Gláucia pesquisou, clica no link, já vai ter acesso ao artigo, já vai conseguir baixar. Então, isso é muito fácil e muito bom também. Esse é o lado bom. Eu sou de uma geração, pessoal, que eu lembro quando começou a nascer a plataforma Lattes, porque eu estava neste período terminando meu curso de magistério. Olha aí. Né? Que é lá por os idos de 1997, 98. O Lattes nasceu, a plataforma, em 1999. Né? Então, antes disso, gente, como é que se sabia o que a professora Gláucia produzia? O que os programas de pós-graduações produziam? Se sabia por conta do material que era enviado lá para a CAPES, né, para o órgão que avalia e organiza toda essa produção de forma impressa, né? Então, vocês vejam como a relação com a tecnologia, ela otimiza, ela melhora as coisas. Hoje a gente vai lá, consegue achar pelo nome completo o nome desse intelectual, a gente consegue
ter as produções desse professor com um nível muito fácil, né, um acesso muito fácil, e até livros, ó, a professora Gláucia falou, ó, material do Paulo Freire e os livros todos online, a gente consegue baixar, né? Então, muita coisa, até livros já está em PDF e a gente já consegue baixar. Então, é uma base de dados bastante importante. Por isso, o cuidado, novamente, com as informações que nós colocamos no currículo Lattes. Eu só coloco no currículo Lattes, efetivamente, o que me qualifica como profissional, professor, pesquisador, e o que eu produzi, né, professora Gláucia? Senão, não dá. Com certeza. Aí, a gente tem... Para buscar nessa plataforma, coloca lá no Google, gente, plataforma Lattes, você já vai aparecer, como está ali na setinha vermelha, ó, plataforma Lattes. Vão clicar lá e já vão começar o cadastro, tá? Cadastro, atenção, que a gente tem falado aqui desde o começo da nossa conversa. Atenção direta aos documentos oficiais. Ela é uma plataforma que está ligada à Receita Federal. Tá? Vejam a seriedade que é essa plataforma. Então, se você erra qualquer dado, qualquer data de documento, eu fiz o meu RG em 1997, em Santa Catarina, e eu vou lá e coloco, agora eu estou morando aqui no Paraná, e coloco o PR, eu não lembro o ano, eu vou colocar 8/8/96. Pronto, teu currículo lá se bloqueou, né, professora Gláucia? E aí, gente, às vezes você só consegue entrar na plataforma novamente, indo lá na Receita Federal, mostrando seu documento oficial, aí eles vão zerar, não, é esse o documento aqui, certinho, da professora Gláucia, e aí que você vai sentar e fazer o acesso ao seu currículo Lattes, tá? Então, tenham atenção quanto a isso. Tem gente que diz assim, nossa, não precisa ter tanta preocupação, porque a gente lembra tudo isso de cabeça. Às vezes, não. Então, tenham os seus documentos, números certinhos, nome de pai, mãe, não pode abreviar nenhum nome, nenhuma dessas plataformas que a gente está falando aqui, gente, dá para abreviar. É o nome completo. Vou dar um exemplo. O meu nome, Desirê Luciane Domicheski. Vocês não sabem, mas tem um Lima ali no final, que é do meu marido. E eu gosto do nome do meu pai, que é Domicheski. Então, a minha vida acadêmica tem lá Desirê Luciane Domicheski. Mas, oficialmente, tem o Lima. Então, meu currículo Lattes lá tem o Lima, porque na Receita Federal, em todos os meus documentos, tem o Lima. Então, eu não posso deixar de colocá-lo. Lá no meu Lattes está escrito nome acadêmico, então meus artigos vão aparecer até o Domicheski só, não vai aparecer o Lima. Mas no preenchimento do currículo Lattes eu tenho que colocar Desirê Luciane Domicheski Lima, CPF tal. Tem que ter esse registro oficial, tá? Completo. Aqui você começa o cadastro. Como qualquer outro cadastro, a professora Gláucia vai falar do WorkID, do Orcid também, e-mail, você vai fazer uma senha, guarde sua senha, né? Porque senão também, às vezes, dá um probleminha nessa coisa do esqueci minha senha, quando pede muitas vezes lá junto ao CNPq, tá? Então, presta atenção nessa senha que você vai colocar lá. E aí, preenchimento de dados oficiais, como a gente já falou, né, com vocês com os documentos oficiais em mão. Chegando lá, você vai ter o seu currículo Lattes. E nessas setinhas, aqui onde tem a setinha vermelha que está mostrando essa aba azul ali em cima, vocês vejam, tem dados pessoais, formação, atuação, projetos, produções, patentes e registros, inovação, educação e popularização, eventos, orientações, bancas e situações. Pergunta, professora Desirê, eu preciso colocar todas essas abas quando eu cadastro meu currículo? Não. Por isso que as informações precisam ser as informações verídicas, as que você tem. Então, você só vai preencher o que você tem. Se você participou de eventos, começa lá. Mesmo que seja como ouvinte, né, professora Gláucia? Pode participar. Mini curso, coloca lá, tá? E aí você vai vendo as abas das quais você vai tendo aderência e experiência. Isso. Não inventa dado, tá bom, gente? Eu sempre uso o exemplo, Gláucia, da língua, né? Então, o pessoal coloca assim, assisti um filme em inglês uma vez, né? Eu coloco que eu já tenho lá a minha formação, a minha fluente, porque eu gosto de assistir filme em inglês, eu tenho essa autodidata. Então, lembre, a gente pode ser autodidata e é muito bom, gente, que sejamos, né?
as experiências e aprendizagens são diferentes para cada um. Mas no currículo Lattes, o que nós precisamos ter? Certificação. Então, se eu coloco um certificado que eu tenho ali habilidade e formação, habilidade sozinha é diferente de formação, tá? Habilidade e formação numa língua, eu tenho certificado, eu vou colocar lá se eu sei ler, escrever, se eu falo bem, qual é a minha fluência, qual é a minha suficiência naquela língua, tá? Então, esse é um exemplo que eu gosto de dar, só para vocês lembrarem que a gente só coloca registros do que a gente tem acesso. Então, aqui é a carinha da plataforma por dentro, quando eu vou colocando, entrando em cada aba, né? Ou formação, ou atuação, ou projetos, ou produções, e eu vou atualizando o meu currículo Lattes. Aqui a gente tem o nosso professor Cláudio, queridíssimo professor Cláudio, e aqui é um exemplo de quando eu busco um currículo Lattes lá na plataforma e quais as informações que vão aparecer. Tá? Então, aqui o currículo do professor Cláudio, e vocês vejam lá embaixo que tem o link, né? Eu falei ali no início, então não precisa imprimir mais, a gente manda os links, ó. Tem o link do currículo Lattes, né? Do professor Cláudio, e olha o que ele já fez, a gente vai falar depois ali, ele já colocou o link do Work ID dele, do Workcid dele, tá? Então, no próprio currículo Lattes, é a única coisa que dá para a gente fazer de progressão da relação entre uma plataforma e outra, né? É colocar o link do Work ID, do Workcid ali, que fica bem de fácil conexão para você saber das produções desses professores. Basicamente é isso, tá, gente? Da plataforma Freire e da plataforma Lattes. A professora Gláucia vai falar um pouquinho mais aqui com vocês sobre a plataforma do... Pode falar em inglês. Work ID. Work ID, Workcid, né? Agora fica a professora Gláucia fala do Workcid, então. Isso. Então vocês viram, né, gente? A plataforma Paulo Freire, a plataforma Lattes e, é claro, né, a gente vai entrar então no Workcid, né? Então o que é esse Workcid, né? Ou como é em inglês, professora? Work ID. Work ID, né? Open Research and Contributor ID. Né? É identificador digital único para pesquisadores. Então, comparável, olha, a um CPF, ao RG da tua produção científica. Vejam que interessante, né? Então, isso é muito importante, que é o espaço, né, aonde se conecta pesquisadores e suas pesquisas, né? E a importância que se dá na questão da produção científica. Nós usamos nosso CPF para tudo, né? E qual é o seu CPF? Pá, né? O Workcid praticamente agora a gente tem usado para tudo também, né? Tudo tem se pedido qual é o seu número de Workcid, né? Por que ele é importante, gente? Ele é importante, né? Vamos aqui para o slide, porque ele evita principalmente o que a gente chama de ambiguidade de nomes, né? Essa ambiguidade de nomes, ela se refere, por exemplo, a quantas Gláucia Brito você pode achar por aí, né, nas redes sociais ou navegando pela internet. No Workcid, você vai achar a Gláucia da Silva Brito única, né, o meu registro único. Agora eu vou me mitidar, professora Gláucia. Fala, professora. Quantas Desirê Domincheck você vai achar por aí? Acho que muito pouco, professora Desirê. Mas a gente é única, né? Cada um de nós somos. Cada um de nós somos únicos. Mas essa questão realmente do se evitar essa ambiguidade de nomes, né? Ela vai centralizar, voltando ao slide aqui, ela centraliza e autentica a sua produção científica. Facilita submissões de artigos, currículos, para bolsas, para editais, né? Sempre vai sair bolsas e editais no CNPq e na CAPES. E esse número, né, do nosso Workcid, ele é requisito de muitas revistas e instituições. Então, para eu publicar um artigo numa revista científica de qualquer instituição, se pede esse número, porque é mais fácil, né, eu clicar ali e ir para a sua plataforma do Workcid, né, e de lá, se eu quiser, eu posso clicar e ir para a sua plataforma do Lattes. Vocês vejam que eu tenho que estar com tudo preenchido, tudo organizadinho e atualizado, uma coisa que apareceu nos slides da professora Desirê, a questão da data que a gente atualiza. Isso é muito importante. Se você só faz o cadastro e fica anos sem atualizar,
ele vai sumir. Quando você for tentar achar, não acha mais. E dá um trabalhão, né, para você achar onde que está isso. Bom, voltando aqui. O Orcídeo é só válido no Brasil, Gláucia? Não, é no mundo. No mundo todo, né? Ele tem um uso crescente nas universidades nacionais e internacionais, nas agências de fomento, né, que são o CNPq, a CAPES, o Cielo, a Elsevier, a Nature, né, e a integração com o currículo Lattes, que não é completa, tá, gente? Eu ainda não consigo, por exemplo, eu alimento o Lattes e automaticamente atualiza o meu Orcídeo, ainda não. Eu tenho que entrar no Orcídeo e pedir para que ele puxe as informações, ou atualizar manualmente, tá? Então ele ainda ele não tem ainda essa integração completa como a gente gostaria que fosse, né? Essa plataforma, ela é uma plataforma que ela otimiza muito essa parte do resgate das informações, né, mundiais, que a gente vai ter, por conta das bases de indexação, ou seja, a professora Gláucia vai falar um pouquinho depois ali sobre essas bases, né, mas se eu tenho um artigo que lá no outro Google, mini curso daí as bases, né? Exatamente, olha gente, é muita coisa para falar, mas para vocês entenderem, as bases, né, indexadoras aonde que está localizado o seu artigo, tá? Se teu artigo está publicado numa revista, né? E quais espaços que essa revista tem acesso de indexação para ser encontrado. Então, quando eu coloco lá educação e novas tecnologias, professora Gláucia, e já vai me aparecer alguns artigos, né? Vai me aparecer alguns artigos lá da professora Gláucia por conta do tempo dela já nessa pesquisa, nesse movimento acadêmico, e por conta da qualidade da produção que ela tem. E quanto maior qualidade, mais bases indexadoras você vai conseguir encontrar aquele material, né? E por isso que essa, como a professora Gláucia falou, é uma base que você vai precisar ter ali, também fazer o primeiro contato manual, mas a maioria deles, às vezes a gente entra e recebe já um oizinho do Orcid ali no nosso e-mail. Opa, entrou mais um artigo. E aí você fica feliz, né? Olha, já tem mais um artigo aqui. Você tem que aprovar, né? Eu deixei os meus para aprovar. Para aprovar. Porque às vezes eu não quero aquele artigo. Vai que tem um nome parecido, como você falou, pode ser. Né? Tem que ter essa segurança, né? E, gente, então, a gente dá umas dicas aqui de uso, né, desse estratégico do Orcid. É importante incluir o link do Orcid na assinatura de e-mail e do currículo. Tá? Então, isso é muito importante. Então, coloca lá, né, no finalzinho do teu e-mail. Glaucia, não tem e-mail institucional, não tem problema. No teu Gmail, faz lá, olha, meu nome, professora, meu link do Orcid, né, que é o meu número, né? Mantenha o perfil sempre atualizado. Glaucia, mas eu tive um ano meio complicado, eu não consegui fazer para além da minha rotina esse ano ou esse semestre. Não tem problema. Entra lá, dá uma olhadinha, estrutura, atualiza, vê se alguma pessoa, né, não colocou algo que você pode puxar junto, foi parceria e aquela pessoa falou do seu trabalho, relatou sua experiência, não tem problema nenhum. Mas dá uma olhada lá, né, sempre, não deixe ele parado. Conecte-se ao Lattes, né, então a gente consegue pôr aquele número que a professora Desirê mostrou, né, do Lattes embaixo, copia aquele número lá, você vai colocar lá e vai conectar, então ele fica automaticamente conectado, e utilize sempre em processo de submissão de artigos e fomentos, então usa o seu número de Orcid, né, então veja que são essas dicas que a gente dá, né, para que você não se perca por aí. Mas, prof, eu ainda estou começando a pesquisar, mas veja, você vai apresentar o resumo aqui no Enfoque? Já vai para o teu Lattes, já vai para o teu Orcid, né? Mas é só um, não tem problema, a gente sempre começa, nós temos a primeira vez, né? Quando a gente começa com o quê? Né? Então isso é muito importante. Aqui o exemplo, gente, deem uma olhadinha aqui no slide, o exemplo de como eu uso no meu e-mail institucional aqui na Uninter, né? Eu dou poucas informações, então Gláucia da Silva Arbit, professora pesquisadora no programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias PPGente. Quem quiser saber mais, recebeu o meu e-mail, quer saber mais, vai clicar aqui e vai para o meu Orcid. Né? Quero saber mais ainda, né? Aí chega lá no meu Orcid, clica e vai para o meu Lattes, né? E assim vai se organizando. Então, quer dizer, já está ali, as pessoas já podem saber quem sou eu, né? Nesse mundo científico, né? E como criar um Orcid, né, gente?
você vai procurar o endereço, né, vai acessar. A primeira coisa que você vai ter que fazer é colocar o seu dado, nome, e-mail e senha, escolher a sua senha. Olha, a professora Zê falou, cuidado, não esqueça da tua senha, isso é muito importante, gente. Escolha o nível de privacidade do perfil, né? A gente sempre aconselha que seja um nível público, porque é a sua vida científica ali, né? E quem vai te procurar quer saber, né, o que essa pessoa fez até agora, né, na área científica, ou na sua atuação profissional. Então deixa público, né? Porque a gente tem, daqui a pouco a gente vai ter, eu vou dizer para vocês por que ele tem segurança. E utilize seu e-mail institucional. Ah, prof, não tenho e-mail institucional, no meu município não tem. Eu tenho um Gmail, eu posso? Pode, não tem problema nenhum. Professora Gláucia, pois não, aqui professora. Só para a gente demarcar, né, essa questão, ó, e-mail institucional e a escolha do nível de privacidade ali, né? Esses itens bem importantes que a professora Gláucia traz ali para a gente pensar. Para todas essas plataformas, tá? O Worseed, o Lattes e a plataforma Freire. Professora Gláucia, seu último verão você foi para onde? Meu último verão? Recife, uma cidade bem quente, bem gostosa. A praia, com certeza. Andou de chapéu de praia, de biquíni e tal. Com certeza. Aquela foto tua maravilhosa nos Lençóis Maranhenses, podem ir para a foto do Worseed ou da plataforma Lattes? Claro que não. Não. E aquele teu e-mail lá, que quando você era minha professora lá no magistério, você tinha um e-mail que era assim, bonitinha, com... Não. Florzinha, @ Gmail. Pode? Não, cria um mais profissional. Exato, né? por isso se não tem um institucional, cria um Gmail mais profissional, né? Com seu nome, seu sobrenome, né? Número, data, então vai alterando. Porque por e-mail as pessoas conseguem localizar a gente também, tá, gente? Então, quando a gente tem um e-mail assim que é muito cheio de frufuzinho, ou lembra o nome do seu cachorrinho, sobrenome difícil, eu tenho meu sobrenome, mas tem meu nome. Então, o nome do cachorro, sabe? Ou aquela cor favorita no diminutivo. Ou, né? Lembra disso, gente. Um e-mail, ele precisa traçar o seu perfil profissional. Isso. Bem como a foto que vai para o seu currículo, né? Tem que ser uma foto... O e-mail merecia outro curso, né? Merecia. Outro curso. Tá? E a foto tem que ser uma foto profissional. E-mail... A gente vai ter um mini curso no PIBID aí sobre e-mail, tá? Ah, ótimo. Porque também as pessoas gostam de pôr foto com óculos escuros, professor Lizeia. Não identifica, né? Não identifica, então é importante. É como se fosse aquelas fotos 3x4, então faz aquela foto tradicional. Sabe aquela foto assim, branco, gente, ó? Com fundo branco. Você assim na lateral. Pode ser na lateral, né? Aqui não tem problema nenhum. Isso aí, professor Lizeia. Então, como que a gente adiciona a produção científica, né? As bases de dados que a professora Desirê falaram estão aqui, ó, algumas delas, né? Via DOI, né? O DOI, sempre que a gente publica um livro ou um artigo, a revista já gera esse DOI. Então, a gente coloca ali, ele puxa automaticamente tudo o que está relacionado àquele número, né? O Crossref, né? Que é também outra base de dados, o Scopus, né? E o BibTeX. E tem outras, né? Agora a gente tem o Google Scholar, né? Google Scholar, ResearchGate, são várias que, com certeza, a gente prepara para uma próxima vez um curso sobre essas bases de dados. Você pode adicionar publicações manualmente, porque você não quer que todas estejam ali. Então, você seleciona, digamos, olha, nesse ano eu tive 6 publicações. Eu vou pôr as 3 que eu considero em destaque, que mantiveram a minha pesquisa assim, no auge. Coloca os 3, não tem problema nenhum. Os outros estão lá no Lattes também. Então, aqui eu posso optar, né? E posso conectar também em outras bases de dados, né? A Research Sharded, a Publons e a Dimensions. Então, são várias aí, né? Que você vai se cadastrar. Mas, Glaucia, eu tenho que me cadastrar em todas essas? Na verdade, não. É conforme também a sua vida científica vai crescendo, vai chegando para você as demandas. Olha, você precisa ter o cadastro nessa plataforma, ou nessa, ou nessa. Mas, para começar, Paulo Freire, Lattes e Worseed. Isso é muito importante. Esse é meu Worseed.
E eu tenho a pequena biografia, né? Ó, esse é o número, gente, ó. Tá vendo? Aqui está o meu número. Eu posso copiar esse meu número, eu posso imprimir as informações que estão aqui, né? E eu tenho aqui meus vínculos. Vocês viram que eu tenho 2 e-mails institucionais. Lembrando que eu sou professora sênior na Universidade Federal do Paraná e professora pesquisadora aqui da Uninter, né? Então, eu mantenho os 2 e-mails institucionais na base de dados, né? Então, isso é muito importante, porque eu ainda tenho um vínculo, né, de pesquisadora sênior com a UFPR e pesquisadora atualmente aqui na Uninter, né? Aí também trago as informações, olha, sobre os locais, né, que eu trabalho e as minhas qualificações, né? A minha última qualificação, da minha última para a minha primeira, lá no início. E sabe o que aconteceu, Desirê, quando eu estava aqui olhando isso daqui para trazer hoje para o pessoal? Simplesmente eu esqueci de pôr uma especialização que eu fiz antes do mestrado. Eu falei, gente, esqueci da minha especialização. Vou ter que atualizar hoje, né? Vou ter que atualizar hoje, procurar lá o certificado e atualizar direitinho, né? Então, a minha formação em psicanalista, o meu pós-doc em Madrid, né? O meu doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, né? O meu mestrado na Universidade Tecnológica do Paraná e minha graduação lá em Cascavel, né? Na Universidade Estadual do Oeste. E aqui eu selecionei, na verdade, 33. Eu geralmente coloco, porque é opção minha, eu coloco 2 por ano aqui no ORCID que eu puxo, né? Porque os outros que estão... por exemplo, se eu publico 10 capítulos de livro, eu não gosto de trazer os 10 capítulos de livro aqui. Eu escolho aquele que eu acho que a temática engloba todos e trago para cá. E quem quiser ver o resto vai lá no Lattes. Vocês entendem? Então, a opção minha, eu vou me construindo como eu quero aqui no ORCID como pesquisadora, né? Então, é nesse sentido, ok? Mas não se preocupem, né? Porque, mas a professora Glaucia, né, pode escolher 3 por ano, né? Não tem problema, gente. Se você puder escolher 1 por ano, tá ótimo. Glaucia, eu só fiz uma fala para os meus próprios professores na escola sobre uma experiência que eu fiz com meus alunos. Não tem problema, peça uma declaração para a sua supervisora, sua coordenadora pedagógica e coloque no seu Lattes e no seu ORCID. É atividade acadêmica, não é, Desirê? Sim. E fechando, gente, algumas perguntas, né, que podem aparecer, né? É obrigatório ter ORCID? Não é obrigatório pela lei, tá? Mas cada vez mais exigidos por revistas científicas, agências de fomento, né? E em alguns contextos, como submissão de artigos ou preenchimento de plataformas acadêmicas. O Lattes, é obrigatório. O ORCID não. Ele é um complemento, tá? A outra pergunta, caminhando para o fechamento já, né? Preciso pagar para usar? Não. É totalmente gratuito, né? Então, criar e manter o perfil ali não tem custo nenhum, gente. Então, mantenha o seu perfil. Se você escolheu a área acadêmica, mantenha. Né? Mantenha. É seguro compartilhar meus dados no ORCID? Sim. O ORCID, ele permite que a gente controle o nível de privacidade de cada informação. E você pode, por exemplo, não querer... por exemplo, eu tenho 2 e-mails ali no ORCID. Eu posso deixar um não público e um público. Eu posso optar pelo qual que as pessoas podem falar comigo quando entrarem ali, né? E eu também... em relação aos artigos, né, eu posso dizer, olha, esse artigo eu não quero que fique público, apesar dele ter puxado automaticamente pelo DOI. Eu opto em não, tá? E ele segue padrões internacionais de segurança e proteção de dados. É claro que o que você puder, como produção científica, deixar público é melhor, tá? A diferença entre ORCID e Lattes, estão lembrando que o ORCID é uma plataforma internacional, tá? Com identificador único, então vale para a Europa, vale para os Estados Unidos, vale para a China, para a Coreia do Sul. E o Lattes é uma plataforma nacional mantida pelo CNPq. Né? Então, é a plataforma dos pesquisadores nacional. E o ORCID já te projeta internacionalmente. Então, isso é muito importante. Tá? Então, só que eles são complementares. E a gente está aguardando essa integração, né? Um complementar com o outro. E a vinculação, né? Isso, a vinculação do ORCID ao Lattes. Do ORCID ao Lattes, né?
que eu venho aqui, gente, ó, o dedinho da professora Gláucia aí apontando. Não aparece. Não está aparecendo? Na flechinha 2 aqui, ó, pessoal. A flechinha 2 dados aí. Gerais. Dados gerais, eu vou lá em identificação. Na identificação, eu vou em outros identificadores, tá? É bem simples, bem facinho. Quando eu chego ali em outros identificadores, como está ali marcando na flechinha 3, eu coloco o código do ORCID ali. Aquele número que eu mostrei. O número que a professora Gláucia mostrou. E aí, naquele... Volta um pouquinho lá no do professor Cláudio, lá na frente, quando eu falei do Lattes. Lá na frente. Deixa eu... Só para lembrar, ó, ali, ó. Só para lembrar vocês, quando eu faço lá naquela identificação do Lattes, vai aparecer aqui, quando atualiza o teu Lattes, já vai aparecer a tua vinculação com o teu currículo no ORCID também, tá, gente? Isso aí. Mas acho que era isso, né, que nós tínhamos para falar. Vou só ver aqui que sobrou alguma pergunta, né? Mas eu acho que não tivemos que voltar. Só concluindo, né, gente, o ORCID ele melhora a visibilidade e organização da produção acadêmica. Vocês viram que eu vou organizando a minha produção, né, a partir daquilo que eu quero que seja público e o que eu não quero. Eu fortaleço a identidade digital como pesquisador e facilita a atribuição de créditos e rastreio de publicações. Então, isso é muito importante. Se você publica, você precisa de um ORCID. E essa publicação pode ser uma palestra que você dá na sua escola, para os seus colegas. Né? Já é uma produção científica. Né? E é isso, a gente fecha. Obrigada, agradecemos. A gente agradece. Eu agradeço muito a parceria com a Gláucia para esse mini curso. A gente está disponível, né? Isso, aí no chat, nas questões que vocês colocarem. Eu sei que muitos vão ficar com dúvidas, né? Porque são 3 plataformas diferentes, mas que convergem. Vocês vejam que elas têm conexões diretivas. E a base desse nosso mini curso é justamente pensar a identidade docente a partir desses registros das nossas produções nessas plataformas, tá, gente? Nosso movimento enquanto docente na produção científica. Né? Então, por isso, agradecer a parceria, professora Gláucia. Professora Desirê. E, gente, aproveitem o enfoque, né? E nos vemos aí nas salas das apresentações de trabalho e nos outros minicursos. Nas mesas, nós temos mesas importantes. E a conferência de encerramento, hein, que vai ser especial. Olha, especial, tem que assistir, não pode deixar de assistir. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.